Três advogadas especializadas em franchising são concorrentes mais amigas, que abriram mão dos protocolos para contribuírem com o franchising brasileiro mais próspero. São elas Melita Novoa Prado, Andréia Auríquio e Flávia Amaral. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um Encontro das Especialistas, o primeiro de 2021, falando de um tema tão relevante, tão atual e tão significativo para o relacionamento entre as partes franqueador e franqueado, que são royalties reversos. Então, a grande pergunta que a gente vai discutir hoje junto com vocês é se é possível implantar o royalty reverso como ferramenta para a redução de inadimplência. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Os riscos e as oportunidades desta modalidade. Então, eu queria começar perguntando para a Andréia. Andréia, o que é royalty reverso e quais as modalidades que você conhece no mercado, os principais exemplos? Bom dia, Cita. Bom dia a todo mundo. Flavinha, Mel. Esse é um dos temas que eu mais adoro, porque ele é muito desafiador. Eu acho que essa história começou a tomar uma proporção que pode gerar alguns mal-entendidos, e daí a relevância do tema, né? O royalty reverso, ele é entendido quando dá a impressão que a franqueadora que paga royalty para o franqueado. E esse é um dos mal entendidos que a gente vê nessa história. O royalty reverso acontece em uma operação de franchising sempre que o franqueado que deve royalties para a franqueadora e a franqueadora que, por qualquer razão, deve uma remuneração para o franqueado, acabam compensando esses créditos e débitos, e assim, em muitos casos, o saldo devedor fica com a franqueadora e a franqueadora acaba pagando o franqueado. Então, vou dar alguns exemplos assim clássicos e que estão no mercado há tantos anos, que são, por exemplo, as agências de turismo. As agências de turismo, elas têm uma regulamentação própria, mas elas comissionam os seus parceiros. Quando as agências de turismo entraram no mercado, no segmento de franquia, e resolveram fazer uma rede de unidades franqueadas, além das filiais das lojas próprias, o modelo de comissionamento do franqueado se manteve, né? Então, além do modelo de franquia, eu tenho o modelo original do negócio. Então, o modelo de franquia implica no pagamento de royalties da franqueadora para o franqueado, do franqueado para a franqueadora, e existe um pagamento de comissão da franqueadora para o franqueado. Essa é aquela figura que também é conhecida como franqueado comissionado. Então, o franqueado comissionado e o royalty reverso já são nossos conhecidos há muito tempo e são típicos legais dentro de um ordenamento jurídico, enfim, perfeito, e nunca houve qualquer questionamento, nem de uma relação de emprego e muito menos de uma irregularidade ou um desvirtuamento da relação de franquia, é uma relação típica de franchising. E eu acho que usar esta possibilidade do royalty reverso para outros segmentos, além dos segmentos que comumente trabalham com percentuais de comissão, é uma inovação muito interessante. É sobre ela que a gente queria falar aqui também, né? Das oportunidades, mas também desses riscos que eu rapidamente aí apontei. Muito legal, Andréia. Eu queria perguntar para a Melita. Melita está conosco aí, né, Mel? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mel, no royalty reverso, para que ele aconteça,
o consumidor tem que pagar para o franqueador para que o franqueador possa reter o royalty e pagar o resto para o franqueado. É isso? Obrigada pela presença de vocês aí. Como a própria Andréa falou, eu acho que esse é um tema muito delicado, que a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que controle de inadimplência é um problema hoje, é um problema grande, que sempre foi, e agora na pandemia piorou, né? Na verdade, o franqueador tem algumas outras ferramentas de negociação para poder resolver isso, e o royalty reverso, que na verdade não deixa de ser uma remuneração indireta e prevista na própria lei de franchising, e não só na lei atual, mas como na lei 8955 já estava prevista essa remuneração indireta, né, do sistema, ela eu acho que muito importante a partir do momento que você tem um modelo de negócio que tributariamente lhe seja favorável, porque realmente, você tem que fazer uma análise tributária. E uma coisa importante também é que, quando a gente fala em royalty reverso, as pessoas, no primeiro momento, sempre pensam em representação comercial, né? E, na verdade, a representação comercial não é a única forma, ou a promoção comercial de se fazer royalty reverso. Então, a gente lá no escritório teve uma experiência muito antiga, né, que eu tenho que falar, mas em 1997 a gente trabalhou junto com um consultor na área de marketing e a gente formatou um sistema, que é o sistema da Transfolha, que é de entrega de jornal. Ele é royalty reverso, né? A Folha, ela tinha uma equipe de distribuidores e esses distribuidores, eles ganhavam diretamente o dinheiro das bancas e dos pontos, né? Assinante, tudo bem, assinante, a Folha mandava diretamente o boleto, mas bancas e pontos de venda aleatórios, o distribuidor ficava com essa grana. E a inadimplência era altíssima. E eles começaram a pensar, já naquela época, acho que em 1996 a gente já começou a estudar isso, e de saber como é que seria uma forma da gente poder diminuir essa inadimplência, que os distribuidores ficavam com a grana, aí eles não tinham competência para cobrar esse dinheiro, né, dessas bancas, desses pontos de venda, e às vezes o distribuidor ia embora, quer dizer, tinha uma série de problemas. E a gente acabou entendendo na época e formatando o sistema com base na própria previsão legal da remuneração indireta, onde o distribuidor de jornal passaria a ser um franqueado. E ele teria o galpão, né? E aí ele tem um trabalho de logística. Ele não é representante comercial, ele não vende o jornal. Ele apenas entrega o jornal. Mas o assinante, a banca e todos os pontos alternativos pagariam diretamente para o cliente contratante, que aí, no caso, seria a própria Folha, né, que é a cliente contratante, e a Transfolha, que seria a empresa francadora para fazer toda essa gestão da rede. Então, é importante a gente entender que, quando a gente fala de royalty reverso, a gente não fala somente de representação comercial ou de promoção, né, que existe hoje. Acho que o royalty reverso ele é interessante, mas ele tem que ser estudado, porque tem implicações tributárias, né? E eu acho que não adianta, a gente tem que fazer conta para ver se é cabível no seu negócio também. A gente falar de uma franquia de alimentação, uma mania de churrasco, por exemplo, onde você tem fornecedores diversos, você vende para o consumidor final, provavelmente royalty reverso não é uma boa saída para eles, né? Então, quer dizer, depende muito do segmento, depende muito do estudo tributário para a gente entender se realmente essa modalidade de cobrança de royalty vai ser favorável para o franqueador. E sempre, né, eu acho que é uma coisa muito importante, é a gente não esquecer que a gente tem uma lei, né? E essa lei está aí, a gente tem hoje a gente tem bastante jurisprudência versando sobre o que é caracterizado como sistema de franquia. Na própria Transfolha, nós tivemos uma discussão que até foi bacana, o franqueado dizendo que ele não era, né, que ele não era franqueado, que ele ainda tinha uma relação, vamos dizer, de subordinação, etc., e ele perdeu. Ele perdeu e realmente foi muito bom na época para a gente validar que aquele sistema de remuneração indireta era um sistema lícito e que a gente poderia trabalhar. E para vocês terem uma ideia, gente, a Transfolha está aí até hoje. Até hoje nós estamos aí, tem uma rede enorme, cada vez eles estão se aperfeiçoando mais, então, quer dizer,
Eu acho que se a gente formatar direitinho, se tiver uma base jurídica legal, se o modelo de negócio for favorável e se você tiver um estudo tributário competente, coerente, provavelmente pode ser que essa seja uma bela saída para a sua marca. Mas, como eu te disse, tudo tem que ser estudado, né? Muito legal. Queria perguntar para... Muito obrigado, Melita. Imagina. Queria perguntar agora para a Flávia. Flávia, por que né, surgiu nessas discussões aí a palavra, o impacto fiscal, né? Por que o impacto fiscal pode ser tão grande na hora de tomar uma decisão de eventualmente migrar, que é o que a gente vai conversar aqui logo, logo, né? Migrar de um sistema de royalty comum, como ele é feito hoje, versus o royalty reverso. Qual que é o impacto dessa parte fiscal? Bom dia a todos, pessoal. É prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada pela presença. Cita, eu acho que antes da gente entrar na questão fiscal em si, eu até, para me preparar mais para essa nossa conversa, porque é um tema também que eu adoro, eu tive a curiosidade de olhar para ver se a gente tinha muita informação disponível no Google, assim, para as pessoas que têm curiosidade sobre o assunto. E a gente tem muito pouca produção de material com relação a esse tipo de estruturação de pagamentos em franquias, né? Como a Melita comentou, a gente tem que pensar na questão do royalty reverso alinhada com a compatibilidade dele ao negócio. Então, eu tenho que entender, e aí a Andrea vai falar muito melhor que eu sobre tributário nesse contexto, mas quando a gente está tratando de um royalty reverso, em que a franqueadora recebe diretamente os valores para reter para ela os royalties e repassar o restante para o franqueado, ela tem o risco de ser tributada em full, no total, sobre aquilo que ela recebe. Então, precisa de um planejamento tributário muito apurado e o próprio lançamento desses valores de uma forma que a franqueadora eventualmente consiga sustentar que nem tudo aquilo que ela recebeu é receita da franqueadora. E que parte daquilo seria repassado para o franqueado, porque é a remuneração do franqueado. A questão é convencer o fisco disso, né? A questão é fazer o fisco entender de que aquilo não seria receita da franqueadora e que parte que ela recebe aquilo meio que por conta e ordem do franqueado para repassar posteriormente. Eu queria também falar, e aí acho que a Andrea pode explorar um pouco mais essa questão tributária, sobre também a estruturação de modelos de franquia com esse tipo de remuneração. De fato, não é proibido, eu, inclusive, sou bastante favorável que na franquia pode-se praticamente tudo, né? Desde que não esteja proibido por lei. Então, assim, é um modelo de negócio em que a gente pode explorar diferentes versões. Então, aquele engessamento, o royalty tem que ser um percentual sobre faturamento, ou um percentual sobre vendas, ou royalties fixos. Isso não necessariamente é verdade. A gente tem outras formas cabíveis de remuneração de franqueadora que também se aplicam. E sim, pensar nessa questão dos royalties reversos, onde a franqueadora, de uma certa forma, mantém esse relacionamento direto com o cliente para fins meramente de emissão de cobrança, né? Pode sim ser uma alternativa interessante para esse momento. Mas é claro que a gente tem que considerar as situações em que isso efetivamente é cabível, porque a gente vê isso muito em franquias de planos de saúde, de seguradoras,
tem franquias que lidam com precatórios também, com recuperação e pagamento de precatórios também usam esse formato. Em geral, são aqueles formatos em que a franqueadora ela precisa, de alguma forma, controlar essa entrega de produtos ou de serviços, ou ela tem uma carteira de clientes em que ela indica esses potenciais clientes para os franqueados atuarem, né? Então, eu acho que precisa ser bem planejado, acho que cabe em vários modelos de negócio, mas não em todos. E essa questão do tributário também a gente tem que pensar no lançamento, precisa de uma organização muito grande, né? O lançamento contábil disso, e também um planejamento tributário adequado. Maravilha, muito obrigado a todas vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta genérica. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever ali no bate-papo e aí a gente lê, né, para que a gente consiga se organizar. Ao final, a gente vai abrir para discussões. Lembrando que hoje, ao final do dia, a gente vai levar esse assunto para o Clubhouse e nós poderemos discuti-lo, trocando ideias, sem, né, eu vou falar senhora para terminar, mas não é muita verdade, né? Mas com essa liberdade da gente bater um papo de uma forma um pouco mais dinâmica. Mas eu queria, então, dar uma apimentada aqui nessa história. Está tudo muito calmo, muito tranquilo, controlado. Eu quero saber o seguinte. Vamos imaginar que o Biasini diga assim, minha inadimplência está alta e eu quero implantar o royalty reverso. O que eu faço? Né? Como que eu avalio se isso é uma possibilidade para mim? Ô, Biasini, tinha que ser com você. Olha, eu acho que, entrando um pouco nessa parte tributária, eu acho que a gente pode separar os dois assuntos, porque o foco também é responder essa questão que você colocou. Eu acho que o royalty, nas operações de franquia, por ter muita liberdade, né, como a Mel já colocou, a lei de franquia ela não é taxativa sobre a forma sob a qual o royalty é cobrado. Então, a gente pode cobrar royalty ou até não cobrar, porque a lei assim permite. A única coisa que a lei manda é a gente esclarecer a base de cálculo e a que esses royalties se destinam. Ponto. Né? Feito o esclarecimento na COF, a estrutura entre as partes, né? O sistema de franquia tem essa grande vantagem, né? As estruturações, elas são livres, desde que, como bem lembrou a Flávia, legalistas, tá? Então, assim, feito esse pano de fundo, é óbvio que a cobrança de royalty implica numa nova remuneração para a empresa. Nem todo mundo abre uma empresa franqueadora separada para receber esse royalty. Muitas empresas continuam usando a mesma sociedade fornecedora do produto, ou prestadora de serviço, ou indústria, qualquer que seja, para receber esses royalties. E esses royalties, obviamente, são receita da franqueadora. Tá? E como receita, elas são tributadas integralmente, independente do regime fiscal da franqueadora. Tá? Uma franqueadora uma empresa que resolve ir para o mercado abrindo um novo modelo de canal, e aí a gente vai entrar nessa discussão, uma nova estratégia para colocar o seu produto ou o seu serviço no mercado, ela precisa pensar como essa nova receita vai ser tributada, tanto do produto como do serviço. Né? Porque a gente abriu um canal aí exclusivo, que tem um formato especial e que, por ter um parceiro que é exclusivo, ele merece esse cuidado de análise financeira. Né? E nessa análise financeira, quando a gente percebe que o royalty também vai ser tributado, a gente acaba criando estruturas não para a sonegação, que fique claro, mas para se ter um melhor tratamento tributário dessa nova receita. Né? Então, o que acontece na prática e na maior parte das operações?
a franqueadora ou a indústria, a empresa principal, vende produto e recebe receitas de produto, ela vende franquias e recebe todas as receitas do franchising que faz, e isso entra na mesma sociedade franqueadora, ou em sociedades separadas, mas elas saem do mesmo franqueado. E aí a gente, numa época como essa, e em outras várias que a gente já passou, porque essa não é a primeira crise econômica, mas ela foi, enfim, agravada com a crise de saúde, o franqueado, em situação financeira menos favorável, ele entra em inadimplência, tanto em relação aos produtos como em relação aos royalties, né? E a franqueadora, muitas delas que só vivem de royalties, ficam sem receitas até para prestar suporte para toda a rede. Então, essa questão da inadimplência, ela toma essa importância quando a gente precisa estancar aí essa possibilidade do franqueado reter toda a remuneração da franqueadora. E aí que a gente começa a pensar em modelos nessa característica de royalty reverso, onde quem realmente receba toda a remuneração da operação seja a franqueadora. E assim esse risco do crédito diminui. E ao invés do franqueado receber a sua própria remuneração e repassar o royalty para a franqueadora recebe toda a remuneração do cliente e repassa a parte do franqueado. E aí a denominação do royalty reverso. Agora, de novo, isso não é dica, isso não é uma forma, nossa, descobrir agora como é que eu elimino a inadimplência do meu franqueado. Tem várias outras formas, pessoal, essa não é a única, mas muitas vezes ela não é nem adequada. Ela não é adequada. Mas, de fato, a gente pode pensar para cada negócio uma forma de estancar toda essa receita da franqueadora que acaba chegando no franqueado e muitas vezes não vai para a franqueadora. E o royalty reverso nessa hora funciona muito bem. A pegadinha, e eu acho que essa é a grande discussão que a gente quer trazer aqui, mas por que a franqueadora paga o franqueado? Por quê? Se o franqueado é uma loja de chocolate, se o franqueado é uma escola de idiomas, se o franqueado é uma distribuidora de jornais, por que razão eu pagaria royalty para esse franqueado? E a resposta é justamente isso: eu não pago royalty para esse franqueado. Eu não pago royalty. Eu tenho que criar uma relação além da de franquia para essa situação poder permitir o pagamento de uma remuneração para os franqueados. E eu acho que essa é a discussão. Não adianta inventar coisa, não adianta criar uma relação que não existe. Porque quando a gente cria com o franqueado uma relação que não existe, a gente está sujeito às relações de fato. E aí, se o fato é que ele é meu empregado, se o fato é que ele é meu representante comercial, se o fato é que ele cai em outras legislações, eu troquei 6 por meia dúzia de problema. Troquei mesmo. Odéia. Eu acho que essa é a discussão que a gente queria trazer para cá, né, Flavinha? E aí eu acho que uma reflexão que precisa ser feita, eu achei bem importante ressaltar isso, a gente não está aqui inventando a roda nessa discussão, e a gente também não está aqui dizendo que é a única solução para evitar ou diminuir o inadimplemento das redes. É um modelo, né, de cobrança, de repartição de remuneração numa estrutura de franquia, mas ela sempre tem que ser sustentável. Então, assim, eu tenho que ter uma lógica, em geral até, gente, esse tipo de remuneração ou de estrutura de pagamentos não é usado para evitar o inadimplemento. Em geral, o que acontece é que se estabelece royalties reversos por conta do tipo de negócio. Por exemplo, eu tenho um negócio em que o franqueador
ele tem, né, o portfólio de produtos, o portfólio de produtos é dele, mas ele precisa fazer, ou por uma questão até regulatória, a venda direta, não pode delegar essa venda a terceiros, mas ele pode ter, sim, parceiros de negócio que o ajudem a, após uma venda, por exemplo, prestar algum tipo de consultoria. Então, você alia no franqueado alguém que te ajuda ali a promover a marca e a prestar algum tipo de assistência, mas a venda fica com o franqueador ou com a sociedade da rede por questões até eventualmente regulatórias. Então, ele não tem como repassar isso para terceiros. E aí, ao efetivar a venda, ele recebe a remuneração e repassa o que é devido de royalties para o franqueado. Agora, a relação tem que ser de franquia. Não adianta também a gente inventar uma relação de franquia onde não é claramente de franquia para a gente tentar sustentar que que essa estrutura é cabível. Então, e isso é uma mensagem muito importante, porque, assim, aí voltando à minha fala inicial, eu procurei na internet para ver se tinha muitas informações a respeito, e não tem. E aí, assim, a minha preocupação foi muito da divergência ou de entendimentos, ou assim, a falta de uma uniformização de conceitos sobre isso, porque eu acho que esse modelo ele pode ser adotado, mas ele não deve ser adotado para mascarar tipos de relação que não são franquia, né? A relação de franquia ela precisa existir e uma vez que você tenha lá substância, subsídios para confirmar que a relação de franquia se sustenta, a gente tem que olhar para ver se outras legislações também não continuariam se aplicando, que é um tema também polêmico. Gente, posso só complementando um pouquinho aqui o que as meninas falaram, gente? É o seguinte, quando a Didé fala da parte da tributária, se você for pensar, a maioria das empresas franqueadoras estão no lucro presumido. A maioria das empresas franqueadas, estamos falando de uma grande maioria, elas estão no modelo tributário simples. Então, quando você passa toda essa receita para a franqueadora e ela tem que tributar, óbvio que você tem que fazer conta, né? Porque realmente nós estamos falando, uma coisa é eu tributar no simples, né? Uma receita, outra coisa é eu tributar no lucro presumido. Então, eu acho que a empresa franqueadora tem que fazer esse paralelo para entender se para ela é uma vantagem, né? Porque, gente, hoje o que todo mundo quer? Eu quero pagar, eu quero estar dentro da legalidade, né, na maioria das vezes, e pagando, tendo a menor carga tributária possível, né? Mas isso tem que estar dentro da lei, eu tenho que estar sendo protegida por uma legislação, né, Por quê? Porque é o que a Andrea falou, a situação de fato ela ganha. Não adianta eu colocar qualquer coisa no papel. Papel aceita tudo, e vocês estão vendo que essa criatividade que surgiu agora na época da pandemia é uma criatividade até às vezes um pouco caótica, porque surgem coisas que a gente lê que não tem nexo, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa época que está todo mundo desesperado, todo mundo inventa tudo, a gente está vendo uns documentos absurdos aparecendo aí, porque todo mundo quer ser muito criativo, e, na verdade, você se afasta de toda a legalidade, de toda a defesa que você tem em relação ao modelo de negócio. Isso é preocupante. Eu não sei, defendendo o sistema de franchising como um instituto que a gente quer que seja perene, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está inventando, principalmente os advogados, né, que estão ali para validar, porque franqueador tem 1000 ideias, varejista é super criativo, que legal, eles nasceram com isso, né, com essa visão criativa, acho bacana, acho que é legal, a gente precisa disso, a gente aprende, é bem bacana, mas quando chega para uma análise jurídica, que nunca pode ser a última, na verdade, a última etapa do processo, porque aí realmente tem momentos que a gente
não tem como sustentar aquilo, se a gente tiver qualquer problema, ele não tem uma sustentação jurídica, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que não é tudo que vale para todos. Eu acho que no franchise a gente sempre falou muito de padrão, né? E cada vez mais a gente tem que entender que o padrão de cobrança de royalties não é igual para todo mundo, que o padrão de gestão de fundo de propaganda não é igual para todo mundo, que perfil de franqueado, processo de seleção não é ideal e é igual para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem, acho que cada vez mais o franqueador tem que olhar para dentro, ele tem que analisar o seu modelo de negócio, ele tem que estar assistido realmente por empresas competentes, por especialistas que possam trazer para ele uma análise, uma reflexão, para, de repente, ele não estar entrando numa barca furada, que, na verdade, ele entende que aquilo é uma solução. Por quê? Porque ele não tem conhecimento absoluto, né? E às vezes não tem mesmo. A gente sabe que médico, contador e advogado, a gente fica na mão, né? A gente não consegue, a gente não tem, às vezes, técnica para ter, não tem a técnica deles para tomar uma decisão, e a maioria das vezes você vê franqueadores que inadvertidamente, sem a assistência adequada, colocaram, né, na verdade, expandiram o negócio deles de uma forma que lá na frente só vai trazer prejuízo. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante, eu acho que tem que estudar, tem que se aprofundar, entendeu? E tem que ver o que está funcionando hoje, o que está funcionando hoje nos Estados Unidos, que modelos que a gente está hoje adotando, que são modelos perenes, como eu próprio dei o exemplo da Transfolha, não dá para dizer que a Transfolha não é uma marca que deu certo com royalty reverso. Como a Vamos própria lá, Andrea... Mel. Desculpa interromper, mas Perdão, é um ótimo exemplo, você falou da Transfolha, né? Ela implantou esse sistema quando ela estava encontrando uma situação de inadimplência, né? Todos nós aqui atendemos várias redes de franquias e eu tenho duas situações de duas marcas diferentes que passaram por problemas delicados. Uma delas teve algo que eu já vi antes, que é quando os franqueados se unem e dizem não vamos pagar royalty, e uma outra onde alguns franqueados que a gente sabe que tem uma receita, né, acontecendo ali, simplesmente dizem, não, eu vou pagar, só não posso hoje, aí o mês seguinte, não, eu prometo que eu vou pagar, mas não posso hoje. Então, o que eu queria entender? Nessa primeira situação dessa franqueadora, que está com esse sistema, né, caótico, não são todos que aderiram, ela poderia chegar e falar, bom, a partir de agora, o meu sistema de royalty mudou, para que isso nunca mais aconteça, eu vou colocar maquininha de cartão de crédito e todos os clientes agora vão pagar para a franqueadora, eu vou reter a minha parte e vou devolver o resto para vocês. E na segunda, ele poderia chegar para esse franqueado que está com um problema, né, crônico de sempre prometer, a gente sabe que ele tem condição, mas ele está escolhendo pagar outros fornecedores e menos a franqueadora. Eu poderia chegar para esse franqueado e falar, então tá bom, eu vou te dar um refresco aqui. Só que, a partir de hoje, todos os teus clientes vão pagar para mim e aí eu devolvo para você, garantindo assim que eu vou receber. É viável, tanto na situação A quanto na situação B? Olha, é bem complicado. Você mudar a sua forma de remuneração de royalty no momento de crise, assim, não é tão simples, Alê. Não é falar, olha, gente, seguinte, estou mudando o modelo, agora vai ser assim que a gente tem que aditar o contrato de franquia. Ah, que legal, vou chamar meu advogado. Olha, para fazer uma coisa dessa, no momento de crise, né, você precisa de um novo, não vai nem trocar o contrato, você precisa de um aditamento a esse contrato de franquia, não é simples isso. Aliás, é muito difícil. Mas a rede vai quebrar. A primeira vai quebrar. Ou ela toma uma decisão, ou ela quebra. E na segunda, é um franqueado que ou eu mando fechar e impugnar a loja, ou eu acho um jeito de garantir que eu vou receber. Então, nenhum dos dois casos são simples. Todos eles exigiriam, sim, um aditivo de contrato, né? O que eu queria entender é se é um caminho esse royalty reverso ou se colocando aditivo, né, tomando todos os cuidados jurídicos, se é um caminho ou se não. Mas aí você tem que ir lá para trás, né, para rever todo o seu modelo para fazer isso.
Não Porque, acho que precise, Mel. Eu acho que assim, eu acho que porque isso é precisa. no caso a caso também. Eu acho que poderia sim, na minha visão, ser uma alternativa, porque a gente está falando aí nesse teu caso, Cita, de uma questão excepcional. É uma negociação especificamente com franqueados. Eu entendo que daria sim para fazer uma negociação dessa com franqueados específicos, sem necessariamente ter que mudar todo o modelo de negócio. Agora, a questão vai sempre recair no aspecto tributário. Não dá também para eu, franqueador, resolver fazer isso do dia para a noite. É uma forma de eu segurar, garantir recebimentos, que eu acho válida, mas eu tenho que estar acompanhado também do meu planejamento tributário. Isso está conversando com o meu modelo de negócio? Vai funcionar? Vai me trazer complicações? Mas, em princípio, eu entendo que é uma alternativa viável. Não, e outra coisa, não, e sabe o que eu acho, só completando? Gente, a inadimplência, ela é uma consequência. Eu tenho que resolver a causa, porque senão eu vou estar jogando esse problema para o franqueado. Quer dizer, eu resolvo o meu problema como franqueador e os meus franqueados. Será? O meu modelo de negócio precisa ser revisto? Porque se eu estou com uma inadimplência grande, eu tenho que entender. Se ela não é pontual, aonde está, na verdade, a causa disso? É o que a gente sempre fala. A gente tem mania de atacar as consequências, mas a gente tem que analisar são as causas. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder entender qual vai ser a melhor estratégia. Não adianta eu limpar minha barra e jogar no colo do franqueado a bomba. Então, eu acho que isso tem que ser analisado. A Mel tem razão, porque a gente tem que olhar, enfim, todas as causas que levaram àquela consequência. Mas eu também concordo com a Flávia que sim, dá para fazer. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar nessa história. A primeira é assim, split de maquininha de cartão de crédito não é royalty reverso. A gente soltar a remuneração em 2 para garantir o nosso crédito, só isso não resolve. Eu preciso justificar em algum momento por que eu estou recebendo aquele crédito, né? Eu, franqueadora, se na verdade a venda foi feita lá. Eu acho que mais importante que tudo isso é que eu tenho que entender o franchising como uma estratégia de venda. O produto foi vendido, o serviço foi entregue, né? A cadeia de fornecedores, distribuidores, varejistas que participaram de tudo isso, o franqueado estando em qualquer uma delas, o dinheiro do produto ou do serviço tem que chegar lá na franqueadora, porque isso foi feito. E a consequência da venda do produto, da venda do serviço, ficar na receita da franqueada, muitas vezes, assim, a gente precisa corrigir essa situação. Agora, não basta um aditivo, não basta uma COF, um contrato, e a gente vê isso. E eu quero tocar aqui em algumas feridas, porque eu acho super importante. Você não tem uma minuta de contrato de royalty reverso? Não, eu estou precisando daquele esquema, sabe, que a gente bota, vai no Google, vai no colega, vai no amigo, pega uma COF, um contrato, replica. E eu acho que, como foi bem falado aqui, se não tem estrutura atrás, se ninguém atrás entendeu, se o financeiro da empresa não entendeu, se a contabilidade da empresa não entendeu, as cobranças saem erradas, as notas fiscais saem iguais às de antigamente. E quando a gente se vê num questionamento, nada mudou, nada mudou. Então, eu tive experiências super bem-sucedidas com a estrutura de royalty reverso, inclusive blindadas do mesmo jeito que a Mel, vieram a tirar pedra, falaram que era representação comercial, olha, não é, falaram que era relação de emprego, olha, não é, e está lá, graças a Deus, né, confirmado pela justiça, não é, porque foram estruturas, enfim, bem feitas, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista operacional. Mas a gente, aqui no escritório, também já avisou algumas empresas, não dá para implantar, porque você não tem estrutura. A empresa implantou, não conseguia cobrar, porque, de novo, uma coisa é eu cobrar um franqueado, a outra coisa é eu cobrar 1.000 clientes. Então, não tem estrutura para cobrar do cliente, não tem tecnologia, sistema para implantar
esse controle, né, do quanto o cliente me deve, do quanto eu devo para o franqueado. Aí eles fazem uma continha de Excel e pagam só a diferença, esquecendo que tem que tributar, enfim, toda a cadeia que participou desse fornecimento, seja do produto ou do serviço. E esquecendo que, assim, recebendo toda essa remuneração, ainda que só fique com uma parte, a franqueadora vai pagar mais imposto, sim, o custo da operação encarece, sim. Então, assim, tem certeza que a tua inadimplência versus esse custo está valendo? Será que você não quer usar outros meios, mais até eficientes, talvez, de fazer essa cobrança ou ter esta garantia que o teu franqueado vai te pagar? Né? Vamos reolhar aí a tua operação, o teu sistema de franquia, para ver onde é que está a causa, né? Porque a consequência é essa. Então, o royalty reverso ele serve, sim, muito para isso. Mas, em muitos casos, ele não serve não e vai dar uma confusão, e aí a culpa é da franquia, né? A franquia não dá, a franquia não é legal, esse modelo não presta. E a gente vê empresários, infelizmente, no nosso dia a dia, porque, de novo, as consultorias fazem um trabalho muito bem feito. Às vezes não, mas de uma forma geral, pelo menos as melhores consultorias aí que a gente conhece, está no nosso dia a dia, fazem um trabalho bem feito, mas o empresário, ele quer do jeito dele. E quando chega no jurídico, ele fala, sabe aquele projeto de franquia que a gente fez do royalty reverso? Eu resolvi colocar todas as minhas telefonistas, todos os calls de atendimento, os pontos de atendimento, eu vou quebrar essa CLT e vou terceirizar todas elas no modelo de franquia, inclusive numa cooperativa. Nossa, assim, resolvi meu problema. Para tudo, né? Então, a gente tem que entender, no final, para que a empresa está querendo caracterizar o modelo de franquia. De fato, é para capacitar esse canal e aumentar as suas vendas? É isso que o canal de franquia vai fazer? Se é, tudo bem. Agora, se é só redução de custo, né? Iludir numa relação de franquia uma outra relação, descaracterizar, né? Não é isso que a gente está falando. Que é algo que um juiz vai procurar, né, sempre, inovar sempre. A gente tem que estar sempre atenta e a escuta do empresário que busca incansavelmente, né, principalmente agora na pandemia, abrir novos canais, ele está tendo novas ideias. O que a gente está vendo, acho que eu falo por mim, pela Flávia e pela Mel, o que a gente está vendo é impressionante o poço de criatividade do empresário. E tem coisas muito legais aparecendo, tem, que são viáveis. Mas, gente, também tem cada coisa que você fala, de onde ele tirou essa pérola, né? Assim, agora, olha só. Né? Vamos ajeitar isso aqui. O nosso amigo Sidney fez a pergunta do milhão. É o tema que eu acho que a gente também precisava discutir um pouco mais. Se, em havendo comissionamento para os franqueados, se isso necessariamente entra na configuração, no conceito de representação comercial. Bom, vou falar minha humilde opinião, acho que até depois, se o Sidney quiser entrar, acho que seria legal, porque a gente tem algumas, talvez umas poucas divergências conceituais de opinião sobre isso. Eu acho super legal a gente debater, eu adoro debater sobre esse assunto. Eu entendo que não necessariamente o fato do franqueado ser comissionado vai configurar também uma representação comercial. A questão é que, em sendo uma representação comercial, se você pode ou não adotar um modelo de franquia. E eu tenho a opinião de que sim, que você pode adotar um modelo de franquia para uma rede de representantes. E que, nesse caso, a gente não conseguiria excluir a aplicação da lei de representação comercial junto com a lei de franquia. Eu não consigo, eu acho que é até legal a gente ouvir posições divergentes,
para melhorar, né, o debate sobre o assunto, mas assim, eu não consigo entender um excluindo o outro. Eu acho que eles vão coexistir. Mas reforçando que nem todo, na minha visão, nem todo franqueado que recebe comissão ou franquia que adota o modelo de royalty reverso é uma representação comercial. Isso está bem claro. A questão é que, em alguns casos, é representação comercial. E aí? Você opta por uma das leis? Na minha visão, isso não é cabível, né? Eu acho que as duas leis elas vão se aplicar porque assim, o que eu tenho visto já muitas redes de representantes comerciais tentando fugir da lei de representação comercial pelo modelo de franquia. E aí, na minha visão, assim, você não está melhorando a sua situação. Você está trazendo para o teu negócio mais uma lei que vai se aplicar. Não tem como afastar a lei de representação comercial. Então, e esse eu acho que é um ponto assim mega sensível dessa discussão. Legal, gente, posso complementar uma coisinha aqui? É o seguinte, gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho grandes dúvidas de usar as duas legislações. Eu tenho algum cuidado, porque eu acho que você tem que tomar cuidado de você não ter um sistema ambidestro, que você pode estar sendo amparado por duas leis, porque as origens são diferentes. Qual é a essência da representação comercial? A essência da representação comercial era a reputação do representante. Então, o representante era um cara que tinha um networking legal na comunidade, na região dele, e ele era contratado pelas marcas para prospectar o mercado. Por quê? Porque ele tinha uma reputação. Tanto que ele trabalhava para 2, 3, 4, 5, 10 marcas. E aí, a gente pode ter um exemplo da nossa época, que era o Alexandre Manetti. Se lembra? O Manetti, ele tinha um escritório de representação e ele representava John, ele representava Diesel, ele representava um montão de marca legal. Mas ele era contratado. Por quê? Porque ele tinha uma reputação como representante, né? Quando a gente vai falar de franquia, por exemplo, vamos falar de uma franquia que as pessoas às vezes até confundem com representação, que não é. Por exemplo, adquirente. Vamos falar a marca da Stone, né? Que os franqueados vão lá e vendem, né? A maquininha, vão angariar clientes, estabelecimentos comerciais. Eles não têm reputação nenhuma. O que lá é importante? É a marca. Quem segura aquela relação é a marca. O franqueado ele mora em Bauru. Né? Ele vai comprar franquia, mas a reputação dele, ninguém está procurando aquele franqueado porque ele tem uma reputação, porque nossa, o cara é super, todo mundo quer fechar negócio com ele. Não, ao contrário, ele quer uma oportunidade de poder se desenvolver profissionalmente. E aí sim, é uma franquia de royalty reverso? Ele vai lá, vende a maquininha, pega lá, faz o contrato, manda para a Stone começa a se relacionar com ele e ele vai receber uma participação por isso. Então, eu acho que as essências são diferentes. E eu acho que, quando a gente falar um representante comercial pode ser franqueado, se você realmente formatar um sistema para isso, que este representante, na verdade, a marca vai ser muito mais, vamos dizer, a marca que ele vai estabelecer o contrato de franquia, é uma marca forte, solidificada, que ele vai realmente interromper aquela empresa que ele tem de representação comercial, ele não vai estar mais no Corsesp, que ele vai se tornar franqueado e ele vai estar sendo gerido, penalizado ou se relacionando dentro da lei de franquia, tudo bem. Quando você mistura, eu não sei, eu acho muito complicado. Eu acho que é uma coisa que, ao meu ver, eu acho que fica difícil de você fazer uma gestão em relação a isso, porque a franquia, gente, ela por si só não é uma atividade, ela tem que estar ligada a um segmento de atividade, né? Eu tenho uma franquia de quê? De prestação de serviço, eu tenho uma franquia de alimentação, eu tenho uma franquia... Então, dependendo do objeto dessa franquia, eu acho que você pode complicar para resolver um problema. Putz, na hora que tem um problema, espera um pouquinho, a gente vai aplicar a lei de representação porque ele não cumpriu a meta, ou não, sei lá,
teve uma falha inadequada, a gente vai entrar com... Vamos discutir, ou ele vem discutir com a gente, vai dizer que ele não era franqueado, que ele era representante, e aí a gente vai perder um tempo entendendo o mérito de que relação era aquela, né? Que eu acho que isso que é o mais... Eu acho assim, hoje, muito mais em época de pandemia, e a gente vai continuar nesse idas e vindas, eu acho que durante muitos anos daqui para frente, não vai ser uma coisa que a gente vai voltar ao normal, né? Então é o seguinte, quanto mais simples, quanto mais objetivo, quanto mais direto, melhor. Quanto mais transparente, melhor. Eu não quero ter um contrato que eu vou ter que ficar discutindo judicialmente para achar qual é o mérito daquela discussão, porque eu vou perder quantos anos? A justiça está cada vez mais se entupindo de processo, né? As pessoas não estão conseguindo resolver as coisas em casa, cada vez mais difícil tudo, as pessoas cada vez menos pacientes, menos tolerantes, todo mundo com uma intolerância muito grande em relação a tudo. Eu acho que quanto mais a gente puder estabelecer uma relação simples, transparente, objetiva, melhor para essa marca. Eu quero que essa marca ela tenha sucesso, inclusive para resolver seus conflitos, do que a gente ficar tendo que discutir, porque a gente tem duas legislações que podem ser acionadas concomitantemente. Eu acho isso uma dificuldade, entendeu? De resolução. Eu queria só vocês. Vou ler as mensagenzinhas rapidinho, André. Posso só complementar, fechar essa discussão, porque eu acho super importante, Ale. E eu escuto muito, tanto a Flávia quanto a Melita, o Sidney com esse comentário dele, e eu tenho muito respeito pela opinião delas, né? E eu acho super importante esse debate, e eu queria trazer aqui uma reflexão importante, só para a gente tentar evoluir, e a ideia não é convencer sobre uma tese ou outra, mas eu queria trazer aqui alguns elementos. Em muitas redes de franquia, é justamente a reputação do candidato naquela cidade, a força de venda que ele já tem naquela cidade, o conhecimento e penetração na comunidade que ele tem naquela localidade, é que o diferencia de outros candidatos para aquela franquia naquela região. Então, de fato, a reputação do parceiro no local é essencial, e realmente isso precisa ser levado em super consideração. E muitos franqueados atendem justamente esse critério de reputação. Uma relação de franquia, ela é complexa. Do ponto de vista jurídico, então, mais ainda, complexa no sentido de trazer vários contratos dentro de si, por isso é um contrato complexo. Então, eu tenho um contrato de licenciamento de marca, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu tenho um contrato de transferência de tecnologia, know-how, e na maior parte dos casos, eu tenho um contrato de fornecimento de produto. A gente esquece que, acima de tudo, um contrato de franquia é um contrato de distribuição, seja de produto ou de serviço. Então, a gente vai ter um contrato a mais regidos por legislações diferentes. Então, o licenciamento de marca em si tem uma legislação. O contrato de distribuição também tem lei própria. O contrato de representação, da mesma forma, também tem lei própria. Se aquilo for uma franquia de educação física, eu vou ter uma legislação própria. Se for uma franquia de corretagem de imóvel, eu tenho uma legislação muito específica. Se for uma atividade regulamentada, mais ainda, área de saúde, enfim. Então, eu sempre vou ter mais que uma lei regendo uma relação de franquia. Lembrando que a lei de franquia trata basicamente de COF. Agora também trazendo alguns elementos de contrato, mas ela não rege a relação. Quem rege a relação são os outros contratos também. Então, eu não vejo conflito em ter várias leis regendo a relação de franquia para os vários papéis que aquele parceiro exerce lá na ponta, porque ele é distribuidor,
porque ele oferece um serviço, porque tem um Código de Defesa do Consumidor em cima, tem LGPD em cima daquele franqueado. Então, de novo, são várias legislações em cima daquilo. O que o advogado tem que fazer é harmonizar para que todas essas legislações sejam devidamente cumpridas, cada um no seu papel. Né? Principalmente, a Mel traz uma coisa importante, a questão das penalidades. Né? Eu não posso ter conflito de lei na questão das penalidades. Então, eu tenho que sobrepor toda a aplicação de legislação daquela relação de parceiros num único contrato, porque senão eu vou ficar mesmo com um monstrengo e não saber qual legislação aplica. E quando eu não sei qual legislação aplica, quem determina é o juiz ou o árbitro. Então, eu só queria trazer esses elementos aqui, devolvo a palavra para você, Ale, que a hora passa. Pois é, gente. E a sensação que eu tenho é que a gente só arranhou a superfície desse assunto, né? Que bom que a gente vai ter o Clubhouse hoje no final do dia, onde a gente vai poder ouvir, discutir, né? Tem uma pergunta super importante que eu não sei da Luciana Bassani se a gente vai conseguir responder agora, né, por conta do tempo. Então, ela falou que é uma excelente discussão, entendidos os riscos tributários, trabalhistas e de representação comercial. Se os royalties reversos não são royalties, a que título é esse pagamento, né? Em situações reguladas, talvez se tenha um contrato acessório já típico para tanto, mas e nos casos mais tradicionais? Então, eu sei que para responder essa pergunta a gente precisa de mais uma meia hora. A gente teve a Márcia participando ativamente aqui, né, elogiando a opinião de vocês, falando sobre tratamentos diferenciados em sistemas de franquias, dependem muito do relacionamento estabelecido, concorda com a reflexão da Andrea. O Elídio comentou que alguns adquirentes estão oferecendo esse serviço, acho que ele estava falando das maquininhas, né? E falou também que, felizmente, não é o caso dele de ter uma rede inadimplente, até porque ele trabalha com delivery, né? E se tem alguém vendendo lenço enquanto outros choram, eu acho que é a Didi Pizza nesse momento, né? Eu queria saber o seguinte, eu queria saber se a gente pode deixar combinado já de fazer essa migração para o Clubhouse, ou se vocês estão a fim de ficar mais uma meia hora. O que vocês dizem, pessoal? Melita, Andréia e Flávia, como é que está a agenda de vocês? Eu acho que é um momento agora muito mais de interação e de bate-papo, porque, de novo, acho que a nossa ideia aqui jamais é de fechar com uma conclusão, né, ou com uma solução, jamais, até porque o grande lance das especialistas é trazer visões diferentes e possíveis, todas possíveis, e corretas no nosso entendimento, na nossa visão, enfim, sobre o mesmo tema. Então, que bom que essa discussão existe, porque a gente, eu falo de novo pelas meninas, a gente é muito sozinho e a gente precisa dessas discussões. É super importante, e eu troco muita ideia com a Mel, com a Flávia, com a Sandrinha, com o Sidney, às vezes em temas que a gente não domina ainda, né? Então, assim, eu acho muito legal essa interação, eu deixaria para o Clubhouse. Eu acho também legal a gente colocar no Clubhouse, porque aí eles podem participar mais, todo mundo pode discutir. E é o que a Andrea falou. Eu acho que a gente aqui, acho que é bom a gente deixar bem claro, aqui a gente divide as nossas experiências, né? Cada um tem uma experiência aqui, cada um tem um tipo de cliente, então eu acho que tem assuntos que a gente hoje, principalmente na pandemia, a gente não tem as respostas, né? Tem alguns que a gente já trabalhou, já testou, e a gente pode falar, olha, a minha experiência em relação a isso foi dessa forma, como a Andrea coloca dela, Flavinho, mas eu acho que é um assunto que está aberto, acho que a gente não vai chegar a uma conclusão definitiva, porque estamos ainda, né, pensando, e o franchising, gente, o que é mais legal do franchising, que é isso que faz a gente não desistir de trabalhar com o franchise, é que ele é orgânico. O franchise você aprende trabalhando.
A gente não aprendeu, eu pelo menos, não aprendi na faculdade e não aprendi fazendo curso. Eu aprendi trabalhando. E eu acho que isso que é legal. A gente aprende com o cliente, junto com o cliente, a gente pensa com o cliente. E eu acho que isso que é bacana. Por isso que ele não é cansativo, por isso que ele não te esgota. Porque você todo dia está aprendendo, todo dia você está aprendendo. Não tem um dia que a gente não aprenda alguma coisa em franchising, porque é um sistema de pessoas. E as pessoas estão sempre em evolução. Então, eu acho que a gente pode abrir essa discussão para o Clubhouse, porque aí todo mundo pode falar, a gente deixa a palavra mais para quem tem dúvida, né? Eu acho que tem mais integração, eu acho bacana. E também pelo tempo, para não atrapalhar a vida de todo mundo aí. Então, maravilha, pessoal. Isso, só deixa eu só me despedir, então. Não, eu também acho que a gente... Esse é um tema super legal e justamente pela falta de conteúdo disponível, atacando esse tema mais profundamente, acho que a gente precisa também ouvir os participantes. A Márcia Pires, ela fala muito da questão da sustentabilidade. Eu entendo, sim, que a gente tem que aliar todo esse juridiquês que a gente está falando aí com a questão da sustentabilidade, foi um ponto que a Mel também tocou, mas eu acho que o mais rico também da nossa proposta aí para o nosso público é justamente trazer, muitas vezes, visões diferentes, visões baseadas nas nossas experiências, nas nossas interpretações, nos casos em que a gente trabalhou e sempre enriquecer isso com trocas de ideias, bate-papos, porque eu acho que a gente ainda precisa de mais fóruns assim, para a gente discutir mais profundamente alguns aspectos práticos de franquia. Então, fica o convite aí para o Clubhouse e esse assunto é bem interessante, bem quente. Então, maravilha, pessoal. Todo mundo que recebeu o convite já tem o link do Clubhouse. E a gente espera vocês hoje, às 18h30, não é isso? É isso. 18h30. Isso. Já o clubinho está aberto, mas estaremos lá nessa hora, aberto aí a discussões, a opiniões, a sugestões. Enfim, é essa dinâmica, esse é o franchising colaborativo que a gente realmente... Excelente. Só coloca qual é a sala? A sala é André Euríquio? Só para todo mundo saber. Não, a sala é as especialistas. As especialistas. Então, só para todo mundo já se ligar. Tá? Eu passo, para quem tiver, eu passo no Franchising Forward e deixo... É só mandar um WhatsApp para mim ou para as meninas e vou passar para todo mundo, tá bom? Maravilha. Beijo enorme, obrigada, especialistas. Gente. Muito obrigado. Beijos. Obrigada, que bom gente. Que eu estou gostinho de quero mais, hein? Até mais tarde. Tchau, tchau. Até mais tarde, gente.